Olá, o meu nome é Adriele Francischini e estarei esses dias com você. Estaremos conversando sobre pequenas mudanças que transformarão a sua vida e através da palavra de Deus nós podemos viver essas mudanças. Eu gosto de dizer que a Bíblia ela é um manual para a vida. E muitas vezes nós temos que deixar de ser apenas ouvintes da palavra de Deus e passar a viver a palavra de Deus. É essa vivência dentro da palavra, através dos ensinos da palavra, das instruções que Deus nos dá, através da palavra de Deus, que nós crescemos, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida espiritual. Pequenas mudanças transformam a nossa vida. Mas você pode estar se perguntando, Adriele, mas que mudança é essa que preciso? Que transformação é essa que eu preciso? E eu peço para que você reflita, olhe para a sua vida, olhe para o seu relacionamento, como que é a sua vida com o seu esposo. Vocês passam mais tempo de qualidade, vocês passam mais tempo usufruindo positivamente desse relacionamento, vocês têm conexão ou a maioria dos dias são brigados, há uma desconexão intensa entre vocês. Bom, olhe para o seu relacionamento com os seus filhos. Há tempo de qualidade de você para com eles? Vocês possuem uma convivência agradável? Ou na maioria do tempo é chamando atenção, na maioria do tempo há essa desconexão, há muitas brigas, há muitas discussões entre vocês. Tudo isso é algo que nós precisamos refletir na nossa vida para que a gente possa ter uma vida melhor. Os nossos relacionamentos, tanto os nossos relacionamentos interpessoais como os nossos relacionamentos intrapessoal. E eu quero te perguntar, como que é o seu relacionamento com você mesmo? Você olha para você, você consegue enxergar dentro de você coisas positivas? A Bíblia diz que Deus colocou em nós atributos positivos que eram dele. E nós muitas vezes precisamos desenvolver esses atributos para que a gente realmente possa crescer na nossa vida pessoal, para que a gente possa realmente transbordar daquilo que vem de dentro de nós. A transformação ela começa de dentro para fora. Por isso que eu gosto de falar que é o Espírito Santo que nos move. Abra o seu coração e peça para que o Espírito Santo esteja transformando a sua vida, porque ele transforma de dentro para fora. Quantas vezes a gente tenta transformar algo em nós? Quantas vezes a gente tenta falar assim, não, hoje eu preciso parar de gritar com os meus filhos, eu preciso parar de brigar com os meus filhos. E quantas vezes a gente tenta na força do nosso braço e a gente não permite que o Espírito Santo venha e nos ajude. Tudo que Deus quer é relacionar-se com a gente. Tudo que Deus quer é ter um relacionamento com a gente. E Ele deseja que a gente mergulhe em profundidade no conhecimento da sua palavra. Através desse conhecimento que a Bíblia nos dá, nós podemos transformar, nós podemos ter pequenas mudanças, que transformarão a nossa vida. Bom, Adriele, mas como que é essa questão de transformação? Eu vou contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, mais ou menos em 2014, foi o ano, eu fui convidada para um encontro face a face com Deus. Esse era o nome do encontro. E lá nesse encontro, eu pude me enxergar. E eu pude me enxergar como filha de Deus. Adriele, mas você tinha um relacionamento ruim com seu esposo? Você tinha um relacionamento ruim com seus filhos? Você tinha uma vida ruim? Não, eu não tinha. Eu tinha minha profissão, eu tinha um relacionamento bom com meu esposo, com as pessoas, com os nossos familiares. Eu tinha um relacionamento bom com os meus filhos. Mas eu descobri que algo faltava em mim. Havia um vazio em mim. E eu entendi que Deus é um Deus íntimo. Eu entendi que Deus não é um Deus distante. Eu entendi que Deus não é um Deus castigador, Ele não é um Deus que deseja punir os seus filhos. Eu entendi que eu era amada, que eu era reconhecida por Deus e que Deus desejava participar da minha vida com intensidade. Foi nesse momento que eu passei a ler a palavra de Deus e eu passei a ter o entendimento do que diz a palavra. E nesse momento eu passei a transformar algumas coisas na minha vida que precisavam ser transformadas. O que era bom ficou bem melhor. E o que precisava de mudança, o Espírito Santo tem mudado até hoje. Porque a Bíblia diz que nós estamos num processo de santificação. Nós estamos numa caminhada nessa vida. E todos os dias a gente tem a oportunidade de mudar algo, de transformar algo, de deixar algo para trás, de agregar coisas boas, através do conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, e através do conhecimento que nós vamos transformando aquilo que precisa ser transformado em nós. Mas a gente precisa se abrir.
A gente precisa pedir para que Deus entre no nosso coração, para que Deus nos mostre aquilo que precisa de uma verdadeira transformação. Bom, quando eu comecei a estudar sobre o autoconhecimento, porque eu descobri que a mudança começa em nós e através de nós, a nossa vida é mudada, a vida das pessoas também é mudada. Quando eu entendi que começava em mim, que eu precisava buscar essa mudança em mim, essa mudança interna, essa transformação, eu li muitos livros, eu frequentei muitos cursos pessoais e eu entendi que o crescimento espiritual, que era o que eu tanto buscava no momento, ele andava pareado com o meu crescimento pessoal. Eu não consigo crescer espiritualmente se eu não crescer pessoalmente. E vice-versa, eu não consigo crescer, eu estou buscando um crescimento pessoal. Eu não consigo esse crescimento pessoal se eu não crescer espiritualmente. Tudo que vem de Deus é verdadeiro. E quando a gente busca essa mudança ela é verdadeira em nós. Quando ela vem pelo agir do Espírito Santo. Dividir em 3 formas, para ficar mais fácil. Bom, se a mudança começa em nós, é através do autoconhecimento que a gente se transforma. Através da gente se conhecer. E esse é o primeiro ponto. Eu peço para que você olhe para dentro de você, que você silencie os seus pensamentos e que você se conheça. Tem um versículo que eu gosto muito, mas ele não tem em todas as versões das Bíblias. Você vai encontrar apenas em algumas versões, que diz assim: assim como você pensa em sua alma, assim você é. Está lá em Provérbios 23, 7. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. O que significa? Que da mesma forma que você se imagina, é a forma que você é. Então, se você olha para dentro de você e você não consegue enxergar os pontos positivos que você tem, se você olha para dentro de você e você não consegue transbordar aquilo de bom que Deus tem colocado, é dessa forma que você se torna. Conheci muitas mulheres nessa minha caminhada, trabalhando, né, como voluntária nessa questão de relacionamento, de casamento, de educação de filhos. E algumas mulheres, eu tenho uma atividade que eu passo para que você coloque algumas qualidades suas. A maioria das pessoas, elas não conseguem reconhecer aquilo que elas têm de positivo. Elas não conseguem reconhecer aquilo que elas já têm de bom. E quando a gente enxerga aquilo que a gente tem de bom, assim a gente se torna. É isso que diz a palavra de Deus. Por isso, o primeiro ponto é se conheça. Olhe para dentro de você, enxergue o seu potencial, aquilo que você já tem de bom pode se transformar em algo muito melhor. Mas aquilo que você tem que precisa melhorar, que eu chamo de pontos de melhoria, a gente coloca diante de Deus, para que Deus possa nos fortalecer, para que a gente se transforme. Como se fosse um treino. Você treina até conseguir. O que eu quero falar para você? Que você vai olhar para a sua vida e você vai analisar. Você vai analisar como que tem sido a sua vida, como que tem sido o seu relacionamento com os seus filhos, assim como a gente conversou lá no início. Onde estão os seus sonhos? Você continua sonhando ou você já se esqueceu de sonhar? Você já não sonha mais? Então isso tudo deve ser resgatado de dentro de você. A gente passa por muitas situações na nossa vida e essas situações acabam nos abafando aquilo que a gente tem de melhor, abafando muitas vezes, circunstâncias muitas vezes que a gente passa, traumas, circunstâncias de dificuldade, que acaba às vezes abafando aquilo que a gente tem realmente de melhor ou aquilo que a gente sonha, que está em nosso coração. Muitas vezes Deus colocou um sonho no seu coração e você se esqueceu dele, porque você acha que você não tem capacidade de alcançar. Mas não é isso que Deus deseja. Deus deseja que você tenha, que você realize os seus sonhos. Qual que é a importância da gente se conhecer? É muito importante a gente olhar para dentro de nós e entender como que nós estamos sendo direcionados na nossa vida. Aconteceram circunstâncias, situações, traumas, algo que te traz medo. O que é isso que te trouxe medo um dia? O que isso tem influenciado na sua vida hoje? Essa é a importância de se conhecer. Alguns gatilhos são despertados quando a gente passa por algumas situações. E por que isso acontece? E como que a gente faz para que isso não aconteça? Para que a gente não tenha tal comportamento ou para que a gente não fale tais coisas no impulso? Olhando para dentro de nós e se conhecendo, sabendo quais são os nossos limites. Sabendo expor os nossos limites para as pessoas que estão
conosco, para que eles também não invadam o espaço que é nosso. Mas muitas vezes a gente nem sabe quais são os nossos limites. Por isso que é importante a gente se conhecer. É importante a gente saber falar não, e a gente só aprende a falar não quando a gente se conhece. E a gente sabe o que é importante, ou que aquilo vai nos influenciar, ou aquilo vai nos atingir. Então, quando a gente coloca isso diante de Deus, quando a gente olha para dentro de nós e a gente aprende a se conhecer, algumas pequenas mudanças vão acontecendo em nós que geram grandes transformações através da nossa vida, em nós e através da nossa vida. Bom, o segundo ponto que nós vamos conversar, que eu quero trazer para você, é se aceite. Quantas de vocês, muitas vezes, olharam para trás e falaram assim, poxa, eu não devia ter feito isso, ou isso não devia ter acontecido de tal forma, ou eu deveria ter sido uma mãe melhor em tal momento, ou deveria ter tido mais paciência, ou eu não deveria ter falado isso na hora da raiva. Eu gosto sempre de falar com as mulheres quando a gente trata de casamento que, assim, muitas vezes na hora da raiva, na hora do furor, sai das nossas bocas algumas palavras, mas depois a gente não consegue mais recolhê-las. As nossas palavras, quando saem da nossa boca, a gente não consegue pegar de volta. E quando cai no universo, a gente dá uma carta branca para o inimigo fazer o que ele quiser na nossa vida. Por quê? Quando você fala uma palavra para o seu filho, você é teimoso. Ou quando você, na hora da raiva, você diz uma palavra, maldiz, né? O seu esposo. Você está profetizando com a sua boca algo para o seu esposo, algo para o seu filho, algo sobre a sua família, algo sobre o seu trabalho. Então pense quais são as palavras que têm saído da sua boca. No nosso segundo episódio nós conversaremos sobre palavras, e eu quero trazer mais sobre palavras para você, porque a Bíblia diz que nós comeremos do fruto das nossas próprias palavras. Então quais são as palavras que estão sendo liberadas da nossa boca? Muitas vezes você já falou, muitas vezes você já aconteceu, e nós temos, quando a gente começa a lembrar e a gente tem a consciência do que aconteceu, automaticamente vem sobre nós um sentimento de culpa. A gente não devia ter feito isso. Quando eu fiz o curso de Educação de Filhos da Maneira de Deus, há muitos anos atrás, eu entrei numa crise. Porque eu falei, poxa, eu tratei minhas filhas tantas vezes dessa forma, onde eu não deveria ter tratado. Eu falei tantas vezes isso, onde eu não deveria ter falado. Muitas vezes a gente, como mãe, até diminui os nossos filhos, diminui o sonho dos nossos filhos. A gente diminui o potencial que os nossos filhos têm. A gente impede os nossos filhos de crescer com as nossas palavras, no momento da irritação, da impaciência, da dificuldade, aquele momento que você não sabe o que fazer, não sabe como lidar, não sabe o que fazer naquele momento, a gente acaba falando ou fazendo algo com os nossos filhos que prejudica-os lá na frente. Isso foi uma coisa que eu entendi, que eu não podia continuar daquela forma, que eu precisava que saísse da minha boca palavras onde eu fizesse com que os nossos filhos voassem como águias. E foi essa uma das maiores transformações que Deus fez na minha vida, as palavras. Eu passei a abençoar os meus filhos com palavras, a liberar palavras de bênção. Mesmo nos momentos de dificuldade, eu aprendi a respirar e a não despejar aquilo que estava dentro de mim naquele momento. Essa foi uma grande mudança que aconteceu na minha vida. E eu colho muitos bons frutos dessa mudança que aconteceu neste momento. Bom, quero pegar aqui no meu estudo um verso que está lá em Salmos 32, 1:5. Eu vou ler daqui porque essa versão é diferente da versão da minha Bíblia, que a versão da minha Bíblia é a Nova Tradução Linguagem de Hoje. Inclusive, é uma versão que eu indico para quem tem dificuldade de ler a palavra de Deus. Adriele, mas eu tenho muita dificuldade de ler a palavra de Deus, eu leio e não entendo. Se você procurar a versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, ela é uma tradução bem fácil, uma tradução atual, que você vai entender o que a palavra quer trazer para você de ensinamento. Bom, lá em Salmos 32, 1:5 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemir. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca.
Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E é isso que eu quero te falar sobre culpa. Muitas vezes a gente se sente culpado pelo que já passou. Muitas vezes a gente se sente culpado por uma palavra que a gente deu, por uma atitude nossa do passado. E eu quero dizer que tanto a culpa quanto a vitimização. Adriele, o que é vitimização? Vitimização é você olhar para trás e falar assim: ah, mas isso aconteceu porque ele fez tal coisa. Ah, não, mas se eu errei, mas se ele não tivesse falado tal coisa, eu também não tinha retrucado tal coisa. Vitimização é você se colocar num lugar que aquilo aconteceu, você tira completamente a sua responsabilidade sobre a sua vida e você condiciona a sua atitude, o seu comportamento de acordo com o que o outro fez. Como se fosse ação e reação. Mas a gente tem que entender que nós, que somos filhos de Deus, que estamos sendo educados pela palavra de Deus e que a gente possui o Espírito Santo que Deus nos deu, a gente não deve reagir, porque é isso que Jesus nos instrui. A gente não deve reagir da mesma maneira que o outro reage para com você. A gente tem que ter um domínio próprio e Deus deve nos ajudar na hora de resolver. Adriele, mas eu sempre vou ficar calada? Não, não é sempre ficar calada, mas é você agir com sabedoria. Em Tiago fala muito, né? A carta de Tiago fala muito sobre sabedoria, que nós devemos buscar a Deus, porque Deus dá com bondade. Se você não tem sabedoria para lidar em algumas dificuldades que estão acontecendo no seu dia, peça a Deus que Ele dá com bondade. Bom, voltando para a questão da culpa e da vitimização. O que acontece com quem se culpa e com quem fica se vitimizando? Ai, tudo acontece comigo. Ai, porque tudo dá errado comigo. Ai, porque tudo assim comigo. Quando você tira essa responsabilidade, né, das coisas que aconteceram, quando você tira a sua responsabilidade das coisas que aconteceram com você. Qual que é a sua responsabilidade diante daquilo que aconteceu com você? Quando você se culpa ou se vitimiza, você está usando duas atitudes suas que são completamente inimigas do autoconhecimento, porque elas te paralisam diante do autoconhecimento. Quando você fica lá todo o tempo se culpando ou se vitimizando pelo que aconteceu, você não consegue pensar com seriedade naquilo que aconteceu, você não consegue olhar para dentro de você e realmente analisar os fatos da melhor forma. Como que você poderia ter agido? Porque a culpa e a vitimização, ela não dá espaço para você pensar, ela não dá espaço para você refletir sobre o seu comportamento, a sua atitude, porque é a única coisa que você tem o poder. Você só tem o poder sobre você. Você não tem o poder sobre o que o outro fala, você não tem o poder sobre a atitude do outro, mas o que você vai fazer com aquilo que o outro falou e o que você vai fazer com a atitude que o outro teve com você é o que você pode fazer. É isso que você decidir. Não, como que eu vou me comportar? Isso você pode fazer por você. Agora, querer controlar o que o outro faz ou o que o outro fala, isso você não consegue. Por isso que é importante você se aceitar. Olha, neste momento eu estou sendo desse jeito. Neste momento eu tenho sido assim. Nesse momento eu tenho tais coisas para me transformar. E lembra, você está numa caminhada e numa caminhada de santificação. As coisas, elas chegam à sua vida a partir do momento que você está preparado para receber. Então, a partir do momento que você passa a buscar esse conhecimento, a partir do momento que você passa a buscar essas mudanças na sua vida, as coisas, elas começam a acontecer. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo para a mudança ela não vai acontecer. E o terceiro ponto é: primeiro, se conheça. Segundo, é se aceite. E o terceiro é não se conforme. Porque se aceitar não tem nada a ver com se conformar. No dicionário, se conformar significa acomodar-se. E a zona de conforto não traz transformação para a nossa vida. A gente está ali sempre vivendo aquela vida e não buscando mudança, não buscando melhoria em nada. Isso não traz uma transformação. Se você quer receber algo diferente na sua vida, você precisa fazer algo diferente.
Se você sempre fizer a mesma coisa, você não recebe algo novo. Como que você vai receber algo diferente se a vida inteira você faz as mesmas coisas? Se a vida inteira você tem os mesmos comportamentos? Se a vida inteira você tem as mesmas palavras? Se a vida inteira diante de uma discussão você tem as mesmas explosões? Como que você deseja muitas vezes restaurar um relacionamento se diante das dificuldades você sempre tem o mesmo comportamento? Se sempre que acontece algo dentro do relacionamento de vocês, o seu comportamento, as suas palavras, muitas vezes eu já ouvi algumas mulheres falar assim, André, meu estupim é muito curto. Se você não treinar a sua paciência, como que você vai colher algo diferente lá na frente? Então a gente precisa semear aquilo que nós desejamos colher. Eu quero ler outro verso para vocês que está lá em Romanos 12, 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler de novo para ficar bem firmado no seu pensamento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente não pode se conformar com o que está acontecendo, mas a gente deve estar todo o tempo renovando o nosso pensamento de acordo com a palavra de Deus, para que a gente possa provar o que Deus deseja para a gente. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Bom, eu conheço algumas pessoas, né, que falam assim, não, mas eu já tenho, 60 anos, eu não mudo mais. A gente chama isso de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser para sempre assim, né? Vou morrer assim. Então isso a gente chama de síndrome de Gabriela. É uma pessoa que ela não se dispõe a essas transformações que poderão trazer muitas coisas boas, positivas para a vida dela. Ela pode ter uma vida muito mais leve, uma vida muito mais equilibrada, uma vida muito mais positiva, uma vida onde ela possa não ter várias doenças, sintomas que nós sentimos no corpo, né? Quando a boca não fala, o corpo fala. Então, coisas que ela sente hoje por causa de mudanças que ela precisa ter na vida dela e ela não muda. E ela não aceita essas mudanças. Então, uma pessoa que é rancorosa, uma pessoa que está amarga, eu não vou falar que é, né? Uma pessoa que está rancorosa, uma pessoa que está amarga, uma pessoa que vive no passado, uma pessoa que não aceita, né, perdoar outras pessoas ou perdoar a si mesma. Essa pessoa, ela automaticamente ela passa a viver algo muito ruim na vida dela, né? E a gente leu lá atrás em Salmos, onde Davi falava, né, que quando ele não mostrava os pecados dele, quando ele não trazia à luz os pecados dele, o corpo dele definhava. E muitas vezes a gente precisa falar sobre o que acontece, muitas vezes a gente precisa mudar pequenas coisas na nossa vida, muitas vezes a gente precisa ter novas atitudes, novas palavras. Se a gente tem a mania de pensamentos, né, que travam a nossa vida, pensamentos que nos impedem de viver algo positivo em nós, se os pensamentos são negativos, a gente precisa dessa transformação, é uma renovação da nossa mente. É substituir o pensamento negativo pelo pensamento positivo. Não, vai dar certo sim, não, nós vamos conseguir sim, não, esse menino é muito abençoado, sabe, esse menino é manso, sabe, esse menino é paciente, eu sou paciente, eu estou mudando, né, eu estou buscando essa paciência. Então, liberar palavras positivas sobre você, sobre outras pessoas, mesmo que às vezes você não esteja enxergando, porque a Bíblia diz que a fé é quando a gente não enxerga, mas a gente tem certeza que aquilo vai acontecer. Então, que Deus aumente a nossa fé também. Bom, dia após o outro, procure ser melhor em algo na sua vida. Mude pequenas palavras. Palavras torpes saem da sua boca. O que são palavras torpes? Xingamentos, palavras que não trazem boas, vamos dizer assim, não digo energias, mas palavras que não trazem algo positivo para nós. Mude, passe a trazer palavras positivas, libere palavras positivas sobre a sua vida, pequenas atitudes, tenha pequenas atitudes, sabe? Faça algo bom dentro do seu relacionamento, sirva um café para o seu esposo, sirva uma água para sua esposa, libere uma palavra para sua esposa, um elogio, motive os seus filhos, faça um agrado. Eu lembro que teve uma época
que, a gente tava, eu acho que foi até nessa questão do curso de educação de filhos. Eu fazia a lancheira dos meus filhos e todo dia eu pegava um post-it e eu escrevia um versículo ou uma frase: filho, te amo muito, você foi muito esperado, você é muito desejado, sabe, que Deus abençoe seu dia. Então eu sempre colocava em um post-it dentro da lancheira e tinha o capricho, né, de preparar a lancheira deles. E quando eles abriam, eles se sentiam muito motivados. Uma vez eu fui dar uma faxina nas coisas da minha filha mais velha e eu peguei uma caixinha e lá na caixinha estavam todos os post-it daquilo que eu tinha escrito para ela. Então, às vezes, algo que é tão pequeno para a gente é tão grande para o outro. Às vezes, algo que é uma atitude que para a gente é, nossa, gente, mas isso vai transformar o quê? Transforma. Pequenas coisas têm grandes mudanças. Se permita fazer pequenas mudanças, pequenas atitudes, se permita ter pequenas palavras de motivações, se permita isso. Abra a sua vida e permita que o Senhor esteja direcionando a sua vida. Então, a partir de hoje, faça um compromisso com você mesmo, porque você é a pessoa mais importante que tem. É você. Cuidar de você importa muito. Se você estiver bem cuidada, se cuidando bem, se você souber se respeitar, se você souber se amar, você vai poder amar, respeitar e cuidar do outro da melhor forma possível. Então, cuide de você e a partir de hoje faça esse compromisso. Tenha pequenas palavras positivas, tire as palavras negativas, tenha pensamentos positivos, sabe? Leia algo que vai te trazer conhecimento, que seja uma página. Quando eu comecei a buscar essa mudança, essa transformação na minha vida, uma vez o meu esposo falou assim: amor, você lê tanto, você lê muito. Ele falou assim: amor, leia um livro, pegue um capítulo. Se você conseguir colocar em prática uma página daquele capítulo, você pode ter certeza que grandes transformações acontecem. Porque eu tinha uma sede tão grande pelo conhecimento que eu lia muito e eu lia muita coisa. E quando eu ouvi aquilo, eu disse: realmente, a gente não precisa de muito. São pequenas doses diárias que nos faz melhores. E lá na frente a gente vai colher grandes coisas, mas pequenas doses diárias devem acontecer. Então, se você não tem o hábito, faça um devocional, compre um devocional, leia algo que vai te trazer crescimento, né, conhecimento. Durante o dia, dedique um tempo seu para Deus, dedique um tempo seu para você mesma. Se cuide, mas se cuide de uma forma intencional. Eu estou me cuidando porque eu me amo. Sabe, eu estou me cuidando porque eu me respeito, porque eu amo cuidar de mim. Porque se eu cuidar de mim, se eu estiver bem cuidada, eu vou poder cuidar do outro da melhor forma possível. Hoje, nós tivemos uma palavra: pequenas mudanças geram grandes transformações. E eu fico por aqui. E esse é o renovo. Que você viva algo novo em sua vida.